Estou olhando para o post de Instagram da minha filha. Uma foto linda dela sorrindo, cabelo perfeito, maquiagem impecável, com a legenda 30 agradecimentos sinceros no Dia das Mães e uma lista de 30 nomes de pessoas que a ajudaram a se tornar quem ela é hoje. Professores, chefes, amigas, mentores, a sogra. 30 nomes. E o meu não está lá. Meu nome é Márcia Santos. Tenho 63 anos e pelos últimos 10 anos cuidei dos filhos da minha filha de graça, todos os dias, enquanto ela construía a carreira dos sonhos. Aparentemente, isso não vale um agradecimento. Nenhum. Mas deixe-me voltar. Deixe-me contar como uma avó que abriu mão da própria aposentadoria, da própria vida para cuidar dos netos, acabou invisível no Dia das Mães da própria filha. Minha história começa há 10 anos, quando minha filha única, Juliana, estava grávida do primeiro filho. Juliana tinha 28 anos na época, recém-promovida a gerente numa empresa de marketing, casada com Ricardo, engenheiro que ganhava bem. Moravam num apartamento bonito, em Moema, São Paulo. Vida perfeita, parecia. Quando ela me contou da gravidez, estava radiante. "Mãe, você vai ser avó!" Abracei ela feliz, minha primeira neta ou neto, novo capítulo. Mas depois veio a preocupação. "Mãe, preciso conversar sobre uma coisa", Juliana disse, algumas semanas depois. Estávamos tomando café na casa dela, domingo de manhã. "O que é, filha?" "É sobre quando o bebê nascer. Eu e Ricardo estamos calculando custos. Creche boa aqui na região custa R$ 2.500 por mês e só aceitam a partir de 6 meses. Antes disso, precisamos de babá, que custa uns 3.000 por mês." "É caro mesmo", concordei. Então pensei, você está aposentada, né? Não tem muito o que fazer durante o dia. Meu estômago apertou. Sabia o que vinha. "Você poderia cuidar do bebê? Só até ele ter idade para creche, 6 meses. Seria enorme ajuda, mãe, e economizaríamos muito." Olhei para minha filha, única filha. Criei ela sozinha depois que o pai dela morreu quando ela tinha 7 anos. Trabalhei 2 empregos para dar educação, oportunidades, futuro. E agora ela estava pedindo ajuda. Como eu poderia dizer não? "Claro, filha, ajudo." "Sério? Mãe, você é incrível! Obrigada!" Ela me abraçou. Cheiro de perfume caro, cabelo macio. Não perguntou se eu tinha planos. Não perguntou se eu queria fazer outras coisas na aposentadoria. Não ofereceu pagar. Apenas assumiu que eu estaria disponível. E eu deixei. Miguel nasceu em março. Bebê lindo, olhos grandes, choro forte. Juliana tirou 4 meses de licença maternidade. Depois voltou ao trabalho. E eu comecei a cuidar de Miguel. Todos os dias, de segunda a sexta, chegava na casa dela às 7 da manhã. Juliana e Ricardo saíam para trabalhar às 7h30. Ficava com Miguel até às 7 da noite, quando Juliana voltava. 12 horas por dia, 5 dias por semana. Trocava fraldas, dava mamadeira, ninava quando chorava, brincava, cantava, limpava. Era exaustivo. Tinha 63 anos, não mais energia de quando criei Juliana. Mas era meu neto e minha filha precisava. Só até os 6 meses, ela tinha dito. Mas quando Miguel fez 6 meses, Juliana veio com novidade. "Mãe, sobre a creche, Ricardo e eu conversamos e honestamente não confiamos em deixar Miguel com estranhos. Você faz trabalho tão bom, ele te ama. Seria melhor se você continuasse cuidando dele." "Juliana, eu pensei que era temporário." "Eu sei, mãe, mas por favor, só mais 1 ano. Quando ele tiver 1 ano e meio, 2 anos, aí colocamos na creche, prometo." "Filha, eu tinha planos. Queria viajar, fazer curso de pintura, ter tempo para mim." "E vai ter. Só mais 1 ano. Por favor, mãe. Você sabe que não confio em ninguém como confio em você." Manipulação emocional. Reconheço agora. Na época parecia amor. "Tá bom, mais 1 ano." "Obrigada, mãe, você é a melhor." 1 ano virou 2. 2 viraram 3. Toda vez que eu mencionava parar, Juliana tinha desculpa. "Miguel tá em fase de adaptação, mãe, não é bom momento."
Minha carreira está decolando, não posso me distrair agora. As creches são muito caras, estamos economizando para comprar casa. Sempre algo, sempre razão para eu continuar. E eu continuava, porque era minha filha, meu neto, minha família. Quando Miguel tinha 4 anos, Juliana engravidou de novo. Laura nasceu. Mais uma neta linda e mais uma criança para eu cuidar. Agora eram 2. Miguel, 4 anos, cheio de energia, Laura, recém-nascida, acordando de madrugada. Juliana tirou licença de novo, 4 meses. Voltou ao trabalho. E eu voltei à rotina, agora com 2 crianças. 7 da manhã até 7 da noite. Às vezes mais tarde, quando Juliana tinha reunião importante ou jantar de cliente. Preparava comida, limpava a casa, dava banho, ajudava Miguel com lição de pré-escola, ninava Laura. Minha vida girava completamente ao redor dos netos. Parei de ver amigas, parei de ir ao grupo da terceira idade, cancelei a viagem para a Bahia que tinha planejado. Desisti do curso de pintura. Não tinha tempo, não tinha energia. Juliana não percebia, ou não queria perceber. Mãe, você é tão sortuda de poder passar tanto tempo com eles, ela dizia. Eu invejo você, queria ter esse tempo. Sortuda, como se fosse privilégio, não sacrifício. Quando Miguel tinha 7 anos e Laura 3, Juliana foi promovida, diretora de marketing, salário de R$ 25.000 por mês. Fizeram festa para comemorar, restaurante chique, amigos, colegas, família de Ricardo. Juliana fez discurso. Agradeço a todos que me apoiaram nessa jornada. Meu marido incrível, minha equipe dedicada, meus mentores inspiradores. Não mencionou meu nome. Mas quando precisava de mim, sempre lembrava. Mãe, pode ficar com as crianças sábado? Ricardo e eu vamos para Campos do Jordão, fim de semana romântico. Mãe, pode buscar Miguel na natação? Tenho reunião até tarde. Mãe, Laura tá com febre, pode vir cuidar dela? Não posso faltar no trabalho hoje. Sempre disponível, sempre presente, sempre invisível. Meus amigos pararam de me convidar para coisas. Você sempre tá ocupada, Márcia. Minha irmã, que mora em Curitiba, reclamava. Você nunca vem me visitar, nem ligou no meu aniversário. Porque estava cuidando dos netos, porque não tinha tempo para mais nada. Minha vida tinha se tornado extensão da vida de Juliana. Um dia, em abril, fui ao médico. Consulta de rotina. Dr. Henrique, meu médico há 15 anos, franziu a testa olhando os exames. Márcia, sua pressão tá alta, seu colesterol também, e você perdeu peso, tá se alimentando direito? Tô, acho que sim. Tá dormindo bem? Mais ou menos, acordo cedo para ir na casa da minha filha. Todos os dias? Segunda a sexta, às vezes sábado. E nas horas vagas, o que faz para relaxar? Horas vagas? Conceito estranho. Não tenho muito tempo vago, doutor. Ele tirou os óculos, olhou para mim com aquela expressão séria de médico preocupado. Márcia, você tem 63 anos, deveria estar aproveitando a aposentadoria, viajando, descansando, fazendo coisas que gosta, não trabalhando como babá não remunerada. É para minha filha. Eu sei, mas sua saúde está sofrendo, estresse crônico, exaustão, falta de autocuidado. Se continuar assim, vai ter problemas sérios, possivelmente infarto ou AVC nos próximos anos. Infarto, AVC, palavras assustadoras. O que eu faço? Estabelece limites, reduz a carga, coloca você em primeiro lugar pelo menos às vezes. Fácil falar, difícil fazer. Mas as palavras ficaram na minha cabeça. Coloca você em primeiro lugar. Quando foi a última vez que fiz isso? Não lembrava. Naquela noite, tentei conversar com Juliana. Filha, preciso falar sobre os horários. Tô muito cansada, talvez possamos reduzir. Mãe, péssimo timing. Acabei de ser escalada para liderar campanha enorme.
Vou estar super ocupada nos próximos meses. Preciso de você mais do que nunca. Mas, Juliana, o médico disse... Você foi no médico? Tá tudo bem? Tá, mas ele disse que preciso descansar mais. Ótimo, então descansa nos fins de semana, né? Você só trabalha durante a semana, né? Trabalho. Ela finalmente chamou de trabalho. Mas sem salário, sem folga, sem reconhecimento. Juliana, talvez seja a hora de considerar creche ou babá. Miguel já tem 7 anos, tá na escola. Laura tem 3. Eles não precisam de mim o dia inteiro. Mãe, honestamente parece que você não quer passar tempo com seus netos. Voz magoada agora. Manipulação. Não é isso, eu amo eles, mas tenho limites físicos. Tá bom, mãe, se você quer parar de ajudar, tudo bem, vou me virar. Voz fria agora. Culpa me inundou. Não disse que quero parar, só disse que preciso de mais equilíbrio. Olha, não posso discutir isso agora. Tenho apresentação amanhã cedo. Falamos depois. Desligou. Não falamos depois. Assunto morreu. E eu continuei, porque não sabia como parar sem destruir relacionamento com minha filha. Então chegou maio, mês das mães. Juliana postou muito nas redes sociais. Sempre postava. Vida perfeita, família linda, carreira de sucesso. No dia das mães acordei esperando. Talvez ela viesse me visitar, talvez trouxesse as crianças, talvez fizéssemos almoço juntas. Nada. Às 9 da manhã, recebi mensagem no grupo da família. Feliz Dia das Mães para todas as mães incríveis. Coração. Genérico. Para todas. Meio-dia, nada ainda. 3 da tarde, abri Instagram. Juliana tinha postado. Foto dela sorrindo, roupa bonita, maquiagem perfeita, iluminação profissional. Legenda. No Dia das Mães, quero agradecer 30 pessoas que me ajudaram a me tornar a mãe e mulher que sou hoje. Gratidão eterna. Coração. Comecei a ler a lista. 1. Ricardo, meu parceiro incrível. 2. Isabela, sogra pelo apoio constante. 3. Doutora Patrícia, pediatra dos meus filhos. 4. Professora Ana, primeira professora do Miguel. 5. Carla, minha melhor amiga desde sempre. Continuei lendo, coração acelerando. 10. Fernando, meu mentor profissional. 11. Amanda, terapeuta que me salvou. 12. Dona Rosa, que faz faxina e facilita minha vida. 13. Personal trainer que me mantém sã. Cheguei no número 30. 30. E todos que direta ou indiretamente me apoiam nessa jornada. Sou abençoada. 30 nomes. Professores, chefes, amigas, terapeuta, personal trainer, faxineira, até a sogra. Mas não eu. Não a mãe que criou ela sozinha. Não a avó que abriu mão de 10 anos para cuidar dos filhos dela. Não a mulher que passou 12 horas por dia, 5 dias por semana, sem pagamento, sem folga, sem reconhecimento, para que ela pudesse ter carreira brilhante. Eu não estava na lista. Li de novo, e de novo, procurando meu nome, achando que tinha pulado. Mas não estava lá. Desci para os comentários. Dezenas deles. Você é inspiração. Mãe incrível. Sortuda de ter tanto apoio. Uma amiga dela comentou: E sua mãe, ela não ajuda com as crianças? Juliana respondeu: Ah, sim, ela ajuda às vezes, mas prefiro não sobrecarregar. Ela já é idosa, né? Precisa descansar. Às vezes. Às vezes. 10 anos, 12 horas por dia, 5 dias por semana. Às vezes. Larguei o celular, mãos tremendo. Sentei no sofá, no apartamento pequeno, no silêncio. E algo quebrou dentro de mim. Não era raiva ainda. Era vazio. Sensação de ser completamente, totalmente invisível. Peguei o celular de novo. Abri o WhatsApp, digitei mensagem para Juliana. Vi seu post. Meu nome não estava lá. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Resposta: Mãe, não é pessoal.
Era a lista de pessoas que me ajudaram profissionalmente e com maternidade. Você é minha mãe, é diferente. Não precisa de agradecimento público. Você sabe que te amo. Não precisa de agradecimento público. 10 anos cuidando dos filhos dela não mereciam nenhuma linha, nenhum número na lista de 30. Mas a faxineira mereceu. A sogra mereceu. A personal trainer mereceu. Eu não. Porque sou só a mãe. Digitei resposta. Entendo. Mas não entendia. E naquele momento, sentada sozinha no Dia das Mães, sem visita, sem flores, sem ligação, sem nem mesmo reconhecimento público, percebi algo. Eu tinha passado 10 anos sendo usada, não amada, não valorizada, não apreciada, usada. E estava na hora de parar. Na segunda-feira de manhã, não foi. Às 6h30, meu despertador tocou, como sempre. Desliguei e fiquei deitada. Às 7, meu telefone tocou. Juliana. Não atendi. Tocou de novo. Atendi. Mãe, onde você tá? São 7h10. Preciso sair em 20 minutos. Não vou hoje. Silêncio. Como assim não vai? Não tô me sentindo bem. Preciso descansar. Mãe, eu tenho reunião importantíssima às 9. Não posso faltar. Ricardo já saiu. Você precisa vir. Não posso hoje, Juliana. Desculpa. Mãe, isso é muito irresponsável. Você não pode simplesmente decidir não vir sem avisar. Você não avisou quando postou lista de 30 pessoas que te ajudaram e deixou meu nome de fora. Silêncio mais longo agora. Ah, é sobre isso? Mãe, já expliquei. Não era lista de família. Era sobre apoio profissional. A faxineira estava na lista. A sogra estava. Eu não. Mãe, você está sendo infantil. Talvez. Mas hoje não vou. Preciso descansar. Como você disse no comentário, sou idosa. Preciso cuidar da minha saúde. Mãe. Desliguei. Mãos tremendo. Coração acelerado. Mas também algo diferente. Alívio. Deitei de novo. E pela primeira vez em 10 anos, dormi até às 9 da manhã. Quando acordei, tinha 17 mensagens. Juliana. Mãe, por favor, preciso de você hoje. Juliana. Consegui adiar a reunião, mas amanhã não posso faltar. Você vem amanhã? Juliana. Mãe, responde. Juliana. Tá me ignorando agora? Sério? Ricardo. Márcia, Juliana tá muito estressada. Você pode vir amanhã, pelo menos? Juliana. Mãe, se isso é sobre o post, vou te adicionar. Tá feliz? Juliana. Aliás, acabei de postar agradecimento especial para você nos stories. Olha lá. Abri Instagram dela. Lá estava. Foto antiga, minha com o Miguel bebê. Texto. Gratidão eterna à minha mãe por toda a ajuda com meus filhos. Toda a ajuda. Como se fosse favor ocasional, não 10 anos de trabalho não remunerado. E emoji de velhinha, como se minha idade fosse piada. Não respondi nenhuma mensagem. Tomei café devagar. Assisti televisão, li revista que estava na mesa há meses. Foi estranho estar em casa, durante o dia, sem crianças, sem responsabilidade. Foi maravilhoso. Terça-feira de manhã, mesma coisa. Não fui. Juliana ligou 12 vezes. Não atendi. Finalmente mandou mensagem. Mãe, tá bem? Tô preocupada. Por favor, responde. Respondi. Tô bem. Só descansando. Quando você volta? Não sei ainda. Mãe, não posso continuar faltando trabalho. Preciso de você. Contrata a babá. Não tenho tempo de procurar agora, e você sabe que Miguel e Laura não se dão bem com estranhos. Então Ricardo pode ficar em casa. Ele não pode faltar. Ele tem reuniões importantes. E você não. Mãe, você sabe que é diferente. Por que é diferente? Porque ele ganha mais?
Porque o trabalho dele é mais importante? Não é isso. Mas, mãe, você está aposentada. Você tem tempo. Ele não. Eu tinha planos para minha aposentadoria também, Juliana. Planos que abandonei para te ajudar. E eu sou grata, mas, mãe, você não pode simplesmente parar do nada. Preciso de aviso, tempo para me organizar. Quanto tempo? Pelo menos 1 mês, talvez 2. 2 meses. Mais 60 dias de 12 horas diárias. Não. Como não? Não vou mais cuidar das crianças. Silêncio. Você está falando sério? Completamente. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Eu dependo de você. Eu sei, esse é o problema. Que problema? Eu pensei que você amava passar tempo com seus netos. Amo meus netos, mas não amo ser usada. Não amo ser invisível. Não amo sacrificar minha vida inteira pela sua conveniência. Conveniência? Mãe, é família. É o que família faz. Se ajuda. Ajudar é uma coisa. Ser explorada é outra. Explorada? Voz subindo agora. Você acha que te explorei depois de tudo que fiz por você? O que você fez por mim? Eu te dou presentes, te levo para jantar às vezes, te incluo na vida dos meus filhos. Juliana, eu cuidei dos seus filhos 12 horas por dia, 5 dias por semana, por 10 anos. De graça. Você me pagou alguma vez? Você é a avó deles. Não é trabalho, é vínculo familiar. Mas quando a faxineira cuida das crianças 2 horas por semana, você paga e agradece ela publicamente. Silêncio. Ela é empregada. É diferente. Por que é diferente? Porque comigo você não precisa pagar? Porque comigo você pode apenas exigir e eu sempre vou dizer sim? Mãe, você está distorcendo tudo. Não tô. Tô vendo claro pela primeira vez. Você me usa, Juliana. Usa meu tempo, minha energia, minha saúde. E quando é hora de agradecer, quando é Dia das Mães, você agradece 30 pessoas. 30, mas não eu. Já disse que foi erro. Não foi erro, foi verdade. Eu não conto, nunca contei. Sou apenas disponível, sempre disponível. Sempre esperando, sempre sacrificando, e você nem percebe, porque nunca perguntou se eu queria, nunca perguntou se eu tinha planos, apenas assumiu. Porque você é minha mãe, achei que você queria ajudar. Queria, no começo, 6 meses, você disse. Virou 10 anos. 10 anos, Juliana, 10 anos da minha vida. Ouvi ela chorando agora. Mãe, você está me punindo por um post, por um erro bobo. Não é sobre o post. O post só me fez ver o que sempre esteve lá. Você não me valoriza, nunca valorizou. Eu te amo. Amar e valorizar são coisas diferentes. Você me ama como mãe, mas não me valoriza como pessoa, como alguém com necessidades próprias, sonhos próprios, limites próprios. Então o que você quer? Quer que eu pague? Eu pago. Quanto? Quanto? Como se dinheiro resolvesse. Não quero seu dinheiro, quero minha vida de volta. E os seus netos, você não se importa com eles? Me importo, mas eles têm pais. Pais que ganham bem, pais que podem pagar babá ou creche ou reduzir horário de trabalho. Eu não sou responsável por resolver seus problemas de logística. Você é egoísta. Voz fria agora. Nunca pensei que minha própria mãe seria tão egoísta. Egoísta? Porque finalmente, depois de 63 anos de colocar todo mundo antes de mim, decidi colocar eu mesma em primeiro lugar? Talvez eu seja, mas prefiro ser egoísta e saudável do que generosa e morta. Morta? Você está sendo dramática. Meu médico disse que se eu não reduzir estresse, posso ter infarto ou AVC. Minha pressão está alta, meu colesterol está alto, perdi peso, não durmo direito. Tudo porque passo 12 horas por dia cuidando dos seus filhos, sem descanso, sem ajuda, sem reconhecimento. Silêncio longo.
Eu não sabia, porque nunca perguntou. Nunca perguntou como eu estava, se eu precisava de ajuda, se eu estava feliz. Apenas assumiu que eu estava bem, porque era conveniente. Mãe, não vou mais cuidar das crianças, Juliana. Você tem 2 semanas para encontrar solução, mas não sou mais essa solução. 2 semanas? Mãe, isso é impossível. Então Ricardo fica em casa, ou vocês dois alternam, ou pagam babá, ou colocam na creche, mas não é mais meu problema. Você vai se arrepender disso. Os meninos vão sentir sua falta, vão perguntar por você, e vou ter que explicar que a vovó não quer mais vê-los. Manipulação, clássica. Vou ver eles nos fins de semana, em horários que funcionem para mim, como avó, não como babá não remunerada. Não é a mesma coisa. Não, não é. E esse é o ponto. Desliguei. Dessa vez não tremi, não chorei. Senti paz. Nas semanas seguintes, Juliana tentou tudo. Primeiro raiva, mensagens acusatórias. Você está destruindo minha carreira. Você está sendo cruel com os seus netos. Nunca pensei que você fosse tão insensível. Depois culpa. Miguel perguntou por você hoje e chorou. Laura está tendo pesadelos porque você desapareceu. Como você pode fazer isso com eles? Depois, barganha. E se você vier só 3 dias por semana? E se pagarmos R$ 1.000 por mês? E se prometemos te dar férias? Respondi a todas com a mesma coisa. Não. Juliana contratou babá, que ficou 1 semana e pediu demissão. As crianças são difíceis, ela disse, e a mãe fica mandando mensagem o tempo todo microgerenciando. Contratou outra. Durou 3 dias. Ricardo começou a trabalhar de casa 2 vezes por semana, mas reclamava. Não consigo me concentrar, as crianças não me obedecem. Juliana colocou as crianças numa creche cara. R$ 4.000 por mês para os 2. Miguel foi expulso na 2ª semana por bater em outra criança. Juliana teve que faltar ao trabalho 5 vezes em 3 semanas. Seu chefe chamou ela para conversa. Juliana, entendemos questões familiares, mas precisamos de consistência. Ela me ligou, desesperada. Mãe, por favor, só mais alguns meses até eu conseguir estabilizar. Não. Você quer me ver falhar, é isso? Não. Quero te ver resolver seus próprios problemas, como adulta. Eu odeio você. Voz quebrando. Odeio você por fazer isso comigo. Tudo bem, você pode me odiar, mas não vou mudar de ideia. Desligou. 3 semanas depois, recebi ligação de número desconhecido. Márcia? Aqui é Isabela, sogra da Juliana. A sogra. Número 2 na lista de agradecimentos. Sim? Podemos conversar pessoalmente? É sobre Juliana. Encontramos numa cafeteria. Isabela chegou pontualmente. Mulher elegante de 60 anos, cabelo grisalho bem cortado, roupas discretas, mas caras. Obrigada por vir, ela começou. Sei que as coisas estão tensas entre você e Juliana. Ela te contou? Contou, versão dela pelo menos, que você de repente se recusou a cuidar das crianças, que deixou ela na mão, que está sendo difícil. Claro, eu era a vilã. E você acredita nela? Isabela tomou gole do café. Não completamente, porque conheço minha nora há 8 anos, e sei que ela tem tendência de ver as coisas apenas da perspectiva dela. Interessante. Então, por que está aqui? Porque quero ouvir seu lado. Então contei tudo. 10 anos, 12 horas por dia, sem pagamento, sem folga, sem reconhecimento. A lista de 30 nomes. O comentário, às vezes. A saúde deteriorando. Isabela ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou. Juliana me disse que você cuidava das crianças algumas vezes. Não sabia que era isso. Ela provavelmente acredita nisso. Na cabeça dela, não conta como trabalho porque sou avó. Mas é trabalho, muito trabalho. Isabela hesitou. Posso ser honesta? Por favor. Acho que você fez a coisa certa, estabelecendo limites. Juliana é acostumada a conseguir o que quer. Ricardo também.
Eles têm privilégios, carreira, dinheiro, suporte. E usam esses privilégios sem pensar em quem estão explorando. Então, você concorda comigo, então? Completamente. E, aliás, ela sorriu levemente. Eu estava no número 2 dessa lista ridícula. Apoio constante. Sabe quantas vezes cuidei dos meus netos no último ano? 3. 3 vezes. Por algumas horas, porque estabeleci limites desde o começo. Disse que tenho minha própria vida, meus próprios planos. Posso ajudar ocasionalmente, mas não sou babá. E ela respeitou? Teve que respeitar, porque fui firme. Você foi generosa demais, e generosidade sem limites vira exploração. Exatamente o que doutora Beatriz, a psicóloga, tinha dito anos atrás. Então o que eu faço agora? Mantém sua posição. Juliana vai eventualmente se ajustar. Ou não. Mas isso não é seu problema. Você criou sua responsabilidade. Ela já é adulta. Os filhos são responsabilidade dela. Ela diz que me odeia. Ela vai superar. Ou não. De qualquer forma, você não pode viver sua vida para a aprovação dela. Isabela pagou os cafés. Antes de sair, disse: se precisar de algo, advogado, suporte, o que for, me liga. Tenho recursos e acredito em justiça. Ela saiu. Fiquei sentada sozinha pensando. A sogra, que via os netos 3 vezes ao ano, tinha mais respeito de Juliana que eu. Porque estabeleceu limites, e eu não. Até agora. 1 mês depois, Juliana finalmente encontrou solução. Reduziu para 4 dias de trabalho presencial, 1 dia home office. Contratou babá mais velha, mais experiente, que não se deixava intimidar. R$ 2.800 por mês. Colocou Laura em escolinha meio período, R$ 1.500 por mês. Miguel continuou na escola integral. Custava caro, mais de R$ 5.000 por mês só com cuidado infantil, mas funcionava. Juliana não me ligou por 6 semanas. Então, em julho, véspera do aniversário de Miguel, ela mandou mensagem. Miguel faz 8 anos amanhã, vai ter festa. Ele quer que você venha, se você quiser, claro. Curta, fria, mas era convite. Respondi. Vou. Que horas? 3 da tarde, na nossa casa. Tá bom, levo presente. No dia seguinte, cheguei às 3 da tarde. Comprei Lego que Miguel queria. R$ 250 que gastei do meu dinheiro de aposentadoria. A casa estava cheia. Crianças correndo, pais conversando, decoração elaborada. Juliana me viu e acenou. Educada, mas distante. Mãe, obrigada por vir. Claro. Cadê o aniversariante? Miguel me viu e correu. Vovó, você veio! Abracei ele. Meu neto, que eu amava, que não tinha visto em 6 semanas. Claro que vim. Feliz aniversário, meu amor. Você sumiu. Por que você sumiu? Olhei para Juliana. Ela desviou o olhar. Vovó estava cuidando da saúde dela, mas agora tô melhor e vou te ver mais, tá bom? Só não todos os dias como antes. Tá bom. Você trouxe presente? Dei o Lego. Ele abriu, animado, e saiu correndo para mostrar aos amigos. Juliana se aproximou. Você não precisava gastar tanto. Eu quis. Silêncio incomorfável. Mãe, sobretudo, não precisa falar agora, é aniversário do Miguel. Eu sei, mas quero falar. Depois da festa? Tudo bem. A festa foi boa, vi Miguel feliz, conheci Laura de novo, ela tinha crescido, ficou tímida comigo primeiro, mas depois se aqueceu. Quando os convidados foram embora, Juliana me pediu para ficar. Ricardo levou as crianças para o quarto, ficamos só nós duas. Quero pedir desculpas, Juliana começou. Voz baixa. Por tudo. Por te usar, por não te valorizar. Por tudo. Esperei. Você tinha razão, sobre tudo. Eu te explorei. Assumi que você estaria sempre disponível. Nunca perguntei se você queria, apenas usei. Por quê? Porque era fácil. Porque você sempre dizia sim. E porque... Ela respirou fundo.
porque nunca pensei em você como pessoa separada de mim. Você era minha mãe, minha extensão. Sua função era me ajudar. Egoísta, eu sei, mas era como eu via. Pelo menos era honesta. E agora? Agora vejo diferente. Esses últimos 2 meses foram um inferno, tentando equilibrar tudo, pagando fortunas, faltando trabalho. E percebi, era isso que você fazia, todos os dias, por 10 anos, de graça. Sim. Me desculpa, mãe, de verdade. Aceito suas desculpas, mas, Juliana, desculpas não são suficientes. Preciso saber que você entendeu que não vai acontecer de novo. Não vai, prometo. Tenho estrutura agora. Babá, escola, não preciso de você daquele jeito. Bom, porque não vou voltar àquele arranjo. Nunca. Eu sei, e não vou pedir. Então como seguimos? Juliana pensou. Você pode vir visitá-los, quando quiser? Não para cuidar, só para estar com eles, como avó? Sim, gostaria disso. E talvez possamos almoçar, você e eu, às vezes? Gostaria disso também. Ela chorou então. Não lágrimas manipuladoras, lágrimas reais. Tenho medo de ter destruído nossa relação. Machucou, muito. Mas não destruiu. Ainda te amo, Juliana. Só não vou mais me sacrificar completamente por você. Entendo. E tá certo. Você merece mais. Abracei minha filha. Esse abraço não consertou tudo, mas era começo. Começar de novo, com limites dessa vez, com respeito, com equilíbrio. Não seria perfeito, mas seria melhor. E talvez, finalmente, seria sobre nós duas, não apenas sobre ela. 6 meses se passaram desde a festa de Miguel, e minha vida mudou de maneiras que nunca imaginei. Primeira coisa que fiz depois de estabelecer limites com Juliana foi me perguntar: o que eu quero? Pergunta simples, mas depois de 63 anos vivendo para outros, não tinha resposta fácil. Comecei pequeno. Liguei para minha amiga Sônia, que não via havia 2 anos porque nunca tinha tempo. Márcia? Que surpresa! Tá tudo bem? Tá. Só queria saber se você ainda vai no grupo de caminhada. Vou. Toda terça e quinta de manhã no parque. Por quê? Quer vir? Quero. Terça-feira seguinte, acordei às 6 horas, mas dessa vez não para ir à casa de Juliana, para mim. Coloquei tênis velho, roupa de ginástica que não usava há anos e fui ao parque. O grupo era pequeno, 8 mulheres da minha idade, algumas mais novas, algumas mais velhas. Sônia me apresentou. Pessoal, essa é Márcia, amiga antiga que finalmente tem tempo para se cuidar. Finalmente. Caminhamos 5 quilômetros. Conversa leve, sobre netos, sobre novelas, sobre nada importante. Foi maravilhoso. Depois da caminhada, tomamos café juntas. Uma das mulheres, Vera, perguntou: Você é nova na região? Não, moro aqui há 15 anos, só estava ocupada. Com o quê? Cuidando dos netos, 10 anos, todos os dias. Vera assoviou. Todos os dias? Sua filha te pagava pelo menos? Não. Silêncio ao redor da mesa. Querida, disse Teresa, senhora de 70 anos com cabelo completamente branco. Você foi explorada. Eu sei, agora sei. O que mudou? Contei, resumidamente, o post, a lista, o despertar. Todas ouviram, e quando terminei, Vera disse: Você fez a coisa certa. Eu cometi o mesmo erro com minha filha. 15 anos cuidando dos netos dela. Quando parei, ela não falou comigo por 1 ano. Mas sabe o quê? Foi o melhor ano da minha vida. Ela voltou a falar? Voltou, eventualmente, quando percebeu que precisava de mim para outras coisas,
conselhos, apoio emocional, não só trabalho grátis. Agora temos relação melhor, porque tem respeito. Respeito, palavra que voltava sempre. Quanto tempo levou para você se sentir bem com a decisão? Alguns meses. No começo tinha culpa, muito. Mas depois percebi, se eu tivesse morrido, Deus me livre, ela teria que resolver de qualquer jeito. Então por que não resolver enquanto eu ainda estava viva para aproveitar minha liberdade? Fazia sentido, muito sentido. Continuei indo ao grupo de caminhada, terça e quinta sem falta. Depois de algumas semanas, Sônia me convidou para a aula de pintura. Lembra que você sempre dizia que queria aprender? Tem aula na Casa da Cultura, sábado de manhã, R$ 20 por aula. R$ 20. Antes, gastaria isso sem pensar em presente para Miguel ou Laura, mas em mim, parecia desperdício. Não mais. Vou. Minha primeira aula de pintura foi desastrosa. Não tinha coordenação. Cores saíam todas erradas. Meu pôr do sol parecia mancha marrom. Mas eu estava fazendo algo, para mim, porque eu queria, e isso era incrível. A professora, Mônica, mulher de 40 anos com cabelo rosa de rosa e sorriso encorajador, veio ver. Primeira vez? Sim, tá horrível, né? Tá honesto. A arte não precisa ser perfeita, precisa ser sua. Sua. Conceito interessante. Continuei. Toda semana. Meus pores do sol melhoraram. Pintei flores, depois paisagens. Nada espetacular, mas meu. Juliana veio me visitar em agosto. Primeira vez na minha casa em meses. Viu as telas na parede, 3 que eu tinha emoldurado. Você pintou isso? Pintei. Não sabia que você pintava. Também não sabia, nunca tive tempo para descobrir. Ela olhou para as telas. São bonitas. Obrigada. Fizemos chá, sentamos na sala, pequena mas agora confortável, com almofadas novas que comprei e uma planta que Sônia me deu. Como você tá, mãe? Bem. Muito bem, na verdade. Você parece diferente, mais leve. Me sinto mais leve. Juliana mexeu no chá. Os meninos perguntam por você. Eu sei. Fui visitá-los na semana passada, lembra? Levei Laura para tomar sorvete. Sim, ela não parou de falar sobre isso. Pausa. Mãe, você é mais feliz agora, sem eles? Pergunta carregada, armadilha potencial. Mas respondi honestamente. Não é sem eles, é com equilíbrio. Vejo eles, amo eles, mas não vivo apenas para eles, vivo para mim também. E isso te faz feliz? Muito. Juliana ficou quieta por um tempo. Tenho inveja. De quê? De você, da sua liberdade. Eu trabalho 60 horas por semana. Cuido das crianças, da casa, do casamento. Não tenho tempo para mim. Não sei nem o que eu gostaria de fazer se tivesse tempo. Você tem tempo, só não prioriza. Como assim? Você prioriza trabalho, prioriza aparências, casa perfeita, crianças bem vestidas, posts no Instagram, mas não prioriza você, seus hobbies, seus sonhos, seu descanso. Mas preciso trabalhar. Precisa trabalhar 60 horas? Ou escolhe trabalhar 60 horas porque define seu valor pelo trabalho? Juliana não respondeu. Filha, aprendi algo. Ninguém vai te dar permissão para viver sua vida. Você precisa tomar, estabelecer limites, dizer não, escolher você às vezes. Como você fez comigo? Como fiz com você. Sim. E foi difícil? Muito, mas necessário. Juliana ficou mais 1 hora. Conversamos sobre coisas normais, tempo, política, novela, não sobre crianças, não sobre ela precisar de algo, apenas conversamos. Quando ela saiu, me abraçou. Obrigada, mãe. Por quê? Por me ensinar, mesmo que tenha doído. Setembro chegou.
Recebi ligação inesperada. Alô? Márcia, aqui é Fernanda, da Secretaria de Assistência Social. Fernanda? Conhecia ela vagamente, trabalhávamos juntas décadas atrás. Fernanda, que surpresa, tudo bem? Tudo. Olha, tô ligando porque estamos iniciando o programa novo, apoio para avós que cuidam de netos. Grupo de suporte, workshop sobre limites, direitos, essas coisas. E pensei em você. Por que em mim? Porque eu ouvi sua história. Juliana é amiga de uma colega minha e ela mencionou que você passou anos cuidando dos netos e recentemente estabeleceu limites. Pensei que talvez você quisesse participar, talvez até compartilhar sua experiência. Compartilhar minha experiência? Ajudar outras avós? Quando começa? Mês que vem, toda segunda à tarde. Interessada? Muito. O grupo começou em outubro. 15 avós, maioria mulheres, 2 homens, idades entre 50 e 75. Todas com histórias parecidas, cuidando de netos, sacrificando, sendo usadas, invisíveis. Na terceira sessão, Fernanda me pediu para falar. Márcia, você pode contar sua história? Como estabeleceu limites? Respirei fundo e contei. O post, a lista, o despertar, a decisão, o conflito, a resolução. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Então uma senhora, Dona Eunice, de 70 anos, começou a chorar. Eu cuido dos meus netos há 12 anos, todos os dias. Minha filha nunca agradece, nunca pergunta como estou, apenas exige, e eu não sei como parar. Você para dizendo não. Mas e se ela ficar brava? E se não me deixar ver as crianças? Ela pode ficar brava, provavelmente vai. Mas se ela te ama de verdade, vai voltar, com mais respeito. E se não voltar, você não pode viver refém de chantagem emocional. Mas as crianças? As crianças têm pais, pais responsáveis por elas, não você. Você já criou seus filhos, agora é hora deles criarem os deles. Dona Eunice assentiu, ainda chorando. Tenho medo. Eu também tinha. Mas sabe o que é mais assustador? Chegar aos 70, 80 anos e perceber que nunca vivi, que apenas servi. Isso é mais assustador que conflito. Murmúrios de concordância ao redor da sala. Depois da sessão, 3 avós vieram falar comigo, pedindo conselhos, querendo saber como começar. Eu não era especialista, mas tinha experiência, e isso valia. Comecei a me voluntariar no programa. Uma vez por semana facilitava grupo de conversa. Ouvia histórias, compartilhava a minha, encorajava limites. Foi terapêutico, para elas e para mim. Novembro chegou. Juliana me convidou para jantar de ação de graças. Nada grande, só família. Você, nós 4 e os pais do Ricardo. Adoraria. O jantar foi bom, comida deliciosa, Juliana sempre foi boa cozinheira, as crianças animadas, Ricardo educado. Isabela, a sogra, me cumprimentou calorosamente. Márcia, como está? Bem, muito bem. Ouvi que você está fazendo trabalho lindo com um grupo de avós. Juliana te contou? Contou, com orgulho, aliás. Olhei para minha filha, ela sorriu timidamente. Depois do jantar, antes da sobremesa, Juliana levantou. Quero fazer um brindezinho. Todo mundo pegou taças de vinho. Quero agradecer a todos aqui. Ricardo, por ser parceiro incrível, Isabela e Fernando por todo o apoio, as crianças por encherem nossa vida de alegria, ela olhou para mim, e minha mãe, por tudo, pelos anos de cuidado, pelos sacrifícios que não valorizei na época e pela coragem de estabelecer limites e me ensinar o que realmente importa. Mãe, sou melhor pessoa por sua causa. Obrigada. Não era a lista de 30 nomes no Instagram. Era reconhecimento real, pessoal, sincero. Obrigada, filha.
Depois do jantar, Miguel veio sentar ao meu lado. Vovó, você vai cuidar da gente de novo? Vou te ver sempre, amor, mas não como antes. Agora vovó tem vida própria também. Tipo o quê? Pinto, caminho no parque, ajudo outras vovós, coisas que me fazem feliz. Você não era feliz antes com a gente? Pergunta complicada. Respondi cuidadosamente. Amava estar com vocês, mas fazer só isso todos os dias, sem tempo para mim, me deixava cansada e triste. Agora, vejo vocês e fico feliz, porque escolho. Entende? Acho que sim, ele pensou. Tipo quando eu não quero brincar de carrinho toda hora. Às vezes quero ler, e tá tudo bem. Exatamente. Ele me abraçou. Tá bem, vovó, você pode fazer suas coisas, mas vem me ver de vez em quando? Sempre, meu amor. Dezembro chegou. 1 ano desde o post. Juliana postou de novo no Instagram. Foto da família. Ela, Ricardo, as crianças e eu. 1 ano atrás cometi erro grande. No Dia das Mães, agradeci 30 pessoas e esqueci a mais importante, minha mãe, que sacrificou 10 anos para cuidar dos meus filhos enquanto construí minha carreira. Demorei para perceber o valor disso, demorei para respeitar limites dela, mas aprendi, e hoje sou grata, não apenas pelo que ela fez, mas por quem ela é. Mulher forte que me ensinou que amor verdadeiro inclui respeito próprio. Te amo, mãe, e dessa vez não esqueço de dizer. Li o post, li os comentários, centenas deles, muitos de pessoas compartilhando histórias similares. Não precisava do post, mas foi gesto bonito. Liguei para ela. Vi seu post. E? Foi lindo, obrigada. Eu quis que você soubesse, publicamente, que valorizo você. Eu sei agora, mas filha, não precisa postar para eu saber, precisa mostrar, nos pequenos gestos, no respeito, na consideração. Estou tentando. Eu sei, e tá funcionando. No Natal, passei a manhã com Juliana e as crianças. À tarde, fui para casa. Sônia me convidou para a ceia com um grupo de amigas, 8 de nós. Comida caseira, risadas, histórias. Foi diferente. Não era Natal tradicional, grande família, crianças barulhentas. Mas foi bom. Realmente bom. À meia-noite, sentada na varanda do apartamento de Sônia, olhando fogos, Vera veio sentar ao meu lado. Ano difícil? Ano transformador. Melhor agora? Muito melhor. Você inspirou muita gente, sabia? No grupo. Várias estabeleceram limites com os filhos, por causa de você. Não foi por causa de mim, foi por causa delas. Eu só compartilhei. Ainda assim, você começou. Você mostrou que é possível. Pensei nisso. 1 ano atrás estava invisível, exausta, usada. Agora tinha vida, amigos, propósito, respeito. Sabe o que é engraçado, Vera? Passei 63 anos achando que meu valor vinha de servir outros, ser boa mãe, boa avó, estar sempre disponível, e quando parei, descobri que tenho valor apenas por existir, por ser eu. E como se sente? Livre. Janeiro chegou, novo ano. Juliana me ligou. Mãe, tenho notícia. O quê? Vou reduzir minhas horas, 4 dias por semana ao invés de 5. Quero mais tempo com as crianças e comigo. Sério? Sério. Você tinha razão. Trabalho não é tudo, e estou perdendo a infância deles. Estou orgulhosa de você, filha. Aprendi com você, finalmente. Fevereiro. Miguel fez 9 anos. Festa pequena dessa vez, só família próxima. Ele pediu que eu ficasse para dormir. Vovó, fica, podemos assistir filme e comer pipoca. Olhei para Juliana. Ela assentiu. Se você quiser, mãe, sem pressão. Quero, mas vou embora amanhã de manhã. Tenho caminhada. Tudo bem. Passei a noite. Foi divertido. Filme, pipoca, risadas. Mas de manhã fui embora, para minha caminhada, minha vida. E foi perfeito. Março. Dia Internacional da Mulher.
Fernanda me convidou para falar num evento, Mulheres que Inspiram. Tema: Limites e Autocuidado. 50 pessoas na plateia. Contei minha história. O post, a invisibilidade, o despertar, a transformação. Quando terminei, standing ovation. Depois, filas de mulheres querendo falar, compartilhando histórias, pedindo conselhos. Não era celebridade, não era especialista, mas tinha história. E histórias têm poder. Hoje tenho 64 anos. Vejo meus netos 1 ou 2 vezes por semana, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre porque escolho, nunca por obrigação. Juliana e eu almoçamos juntas toda semana. Relacionamento não é perfeito. Ainda temos tensões, ainda discordamos, mas tem respeito. E isso muda tudo. Continuo no grupo de caminhada, na aula de pintura, no trabalho voluntário com a voz. Comecei blog também, A Voz com Limites, compartilhando experiências, dicas, encorajamento. Tem 2.000 seguidores, pequeno, mas crescendo. Recebo mensagens toda semana. Sua história mudou minha vida. Por causa de você, estabeleci limites. Obrigada por mostrar que é possível. Não mudei o mundo, mas mudei minha vida. E talvez algumas outras. Então, se você está lendo isso, se você está cuidando de netos todos os dias, sem reconhecimento, sem descanso, sem respeito, quero que saiba, você não é egoísta por querer tempo para si. Você não é má avó por estabelecer limites. Você não é obrigada a sacrificar sua vida inteira pela conveniência de outra pessoa. Mesmo que essa pessoa seja sua filha, seu filho, sua família. Você tem valor, não pelo que faz, pelo que é. E merece viver, não apenas existir servindo outros. Vai ser difícil, vai ter conflito, vai ter culpa. Mas do outro lado, liberdade, paz, vida que é sua. E vale cada lágrima, cada conversa difícil, cada momento de dúvida. Porque no final, você só tem uma vida e merece vivê-la. Não como sombra de outra pessoa, mas como protagonista da sua própria história. Meu nome é Márcia Santos, tenho 64 anos e pela primeira vez na vida estou vivendo para mim. E é maravilhoso. Se essa história tocou você, compartilhe, comente sua experiência. Vamos criar comunidade onde avós são valorizadas, não exploradas. Porque toda avó merece respeito, e toda mulher merece viver sua própria vida, não importa a idade.